Boa noite, amigos da Casa da Paz, amigos do Centro Espírita Maria do Sacramento. Hoje nós vamos adotar um novo modelinho aqui, um novo formatinho, né? Domingo, Dia das Mães, agora à noite. Eu sei que eu estou um pouquinho em dívida em relação à Casa da Paz, que era para estar com o vídeo preparado sexta-feira, mas não rolou. Infelizmente eu tive uns contratempos e a gente está montando agora o vídeo, tá? Eu agradeço muito ao apoio de vocês, por a gente estar podendo aí conversar sobre o Espiritismo, embora ainda que seja à distância. E eu agradeço a todos que tiveram contato com os vídeos que a gente acabou postando lá no YouTube. O formato do YouTube acabou se mostrando um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais de economia de espaço e facilidade para as pessoas olharem quando querem e quando podem, ok? Eu vou pedir aos nossos amigos da espiritualidade, em especial o Rai, ao Oscarlino, que nos envolvam com muito carinho nesta noite, para que a gente possa realizar uma boa tarefa, uma boa explanação e um bom trabalho espiritual. Também conto com o apoio dos espíritos amigos do Maria do Sacramento, que também nunca nos desapontam, sempre estão nos apoiando, para que a gente possa desenvolver bem o tema de hoje, um tema selecionado, um tema pautado para alguns objetivos importantes aí na nossa vida espiritual, tá ok? Então, eu gostaria de fazer só uma pequena colocação antes da gente começar. Vocês vão ver aqui no celular uma telinha, porque eu coloquei o computador perto de mim para ficar mais fácil para a gente poder enxergar aqui algumas passagens que eu escolhi. Eu queria destacar uma passagem especial para a gente preparar o nosso ambiente de trabalho de hoje. Emmanuel comenta no prefácio do livro Sinal Verde o seguinte: todos sabemos da necessidade da paz íntima, da paz que nos patrocine a segurança. Não desconhecemos que todos respiramos um oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-la em benefício próprio. Este o mote que a gente vai trabalhar hoje sobre o tema Leis da Sociedade, que é aquelas leis que a gente começou a trabalhar aí faz 2 semanas, Meu Mundo Íntimo. Convido a todos a fechar os olhos, convido a todos para mentalizar a figura de Jesus, rogando com muito carinho que ele envolva cada um de nós, eu neste momento que estou preparando o vídeo e vocês no momento que estarão assistindo, para que todos nós consigamos compreender a profundidade daquilo que a gente vai conversar hoje. Gostaria também de pedir a todos que envolvam muito carinho, com muito respeito, não só os profissionais da saúde, mas também aquelas vítimas do coronavírus, né, em primeiro lugar, e de uma série de outras doenças que estão tendo que retornar à pátria espiritual, muitas vezes mal compreendendo o seu estado real, atual. Que as ordens socorristas, que os grupos de apoio na espiritualidade recebam a nossa vibração de carinho e de amor e consigam realizar bem as tarefas a que estão sujeitos e a que se propuseram fazer. Bom, vamos lá? Vamos lá. Eu estava sentindo que eu estava meio preso no outro tipo de gravação, então a gente vai testar essa aqui. Se der certo, até porque eu estou podendo me enxergar, na outra não. Se der certo, a gente vai adotar esse sistema. É claro que a outra é um pouquinho, não vou dizer mais profissional, mas um pouquinho melhor do que essa. Mas eu na verdade, não estou muito preocupado com a parte visual. Eu estou mais preocupado em interagirmos, em conversarmos. Nós já estamos há 2 semanas trabalhando com a questão das leis da sociedade. Leis da sociedade foi um enfoque que os espíritos lá da Casa da Paz, o Rai e o Oscarlino, nos deram para a gente trabalhar a lei de sociedade dentro das leis divinas e mostrando o quão rico é cada uma dessas leis divinas dentro da lei da sociedade.
Hoje nós vamos, na verdade, o que a gente vai abordar hoje, a gente deveria ter sido abordado a semana passada, né? Semana passada a gente falou da família, minto. A semana passada a gente falou da lei de sociedade. Eu tenho o tema da família pronto, que assim que eu terminar esse aqui, eu vou começar a trabalhar aquele lá, mas já está mais ou menos pronto. Então eu acho que a gente vai estar correndo uma ordem lógica mais interessante, eu trabalhando hoje esse mundo íntimo. Primeiro a gente tem que se perguntar o que é o mundo íntimo, né? Nós já conversamos que a natureza ela traz uma vasta riqueza em relação a recursos para a gente trabalhar a nossa evolução. Isso foi falado a semana passada e a outra, quando a gente falou de lei divina e quando a gente falou um pouquinho sobre lei de sociedade. Bom, esta riqueza de locais, de ambientes, de situações, elas servem para a nossa evolução como princípio espiritual e como princípio inteligente, basicamente espírito. Até aí tá tranquilo, isso a gente já conversou. Então a gente tem que entender assim, se esse universo ele é base para a nossa evolução, nós não podemos ignorar nenhum espaço, nenhum local, nenhum ambiente, e nós não podemos ignorar nada que nos faça trabalhar essa questão da evolução. Nada, absolutamente nada. E o primeiro espaço que a gente tem que observar é nós como um mundo íntimo. Todos nós carregamos em nós algumas coisas interessantes, algumas ferramentas interessantes. Uma é o pensamento. E esse pensamento, se a gente parar para pensar, às vezes ele divaga. E às vezes a gente perde o controle dele. Nós carregamos também sentimentos. Alguns a gente consegue elaborar, outros são muito difíceis de elaborar, muito complicados de elaborar. E a gente ainda carrega emoções. Emoções sobre situação X, situação Y, alguma coisa que nos incomodou, alguma coisa que nos agradou. E essa mistura, essa mescla de coisas é que é o nosso mundo íntimo. É quem nós, na verdade, somos. Devemos lembrar o seguinte também. E por que eu estou apontando essas três coisas? É porque assim, a evolução é nos tornarmos melhor. E isso é que a gente tem que palmilhar. Só que se a gente parar para nos observar, nós chegamos à conclusão que nós não somos 100% do tempo iguais. Nós não somos sequer 100% do tempo o melhor do que a gente pode ser. Marcelo, peraí, não tô entendendo. Das 24 horas do dia, vamos descontar 8 que a gente dorme? Vamos. E que na verdade não é nem sempre 8. Às vezes é menos. Se a gente pegar então 16 horas que sobram, a gente vai chamar isso de 100% do tempo. Será que esse 100% do tempo nós somos o melhor do que podemos ser? Será que nesse 100% do tempo nós somos iguais? Será que nós não somos instáveis? Olha quanta coisa que a gente tem que trabalhar só dentro de nós mesmos. A gente tem costume de dizer sobre mudança, sobre o mundo ser o que a gente quer, sobre o mundo nos dar aquilo que a gente merece, mas a gente não se dá conta nem direito de quem nós somos. Nós não nos damos conta nem direito daquilo que nós oferecemos, não só para o mundo, mas para nós mesmos. Nós conversamos sobre alguma coisa sobre autoestima, autoimagem. E nós temos um terceiro elemento, que é o elemento de hoje, que chama-se amor próprio. Se a minha autoestima é como eu me sinto em relação a quem eu sou, a minha autoimagem, nossa relação, com o que eu enxerguei e com o que eu sinto, eu me amo. Tá bom do jeito que eu tô? Isso a gente se pergunta lá na autoestima. Isso a gente se pergunta lá na autoimagem. Mas eu me amo mesmo? O amor próprio, na verdade, é o primeiro padrão, né?
Quando a gente atinge o padrão amor próprio, quando a gente descobre o que a gente quer como amor pra gente mesmo, a gente acaba estabelecendo o que a gente aceita ou não aceita do universo. E isso é muito importante. Às vezes a gente entrega para o universo e às vezes a gente aceita do universo. Ou seja, a gente entrega para as pessoas ou aceita das pessoas coisas que a gente não gosta e coisas que a gente não quer. Jesus coloca isso assim: por que você quer tirar a trave do olho do teu irmão, o cisco do olho do teu irmão, se você tem uma trave no teu olho? Ou seja, por que eu tô tão incomodado com o que o outro tem, se na verdade eu tenho uma coisa até maior? Eu destaquei algumas coisinhas aqui pra gente trabalhar, né? Quando a gente fala em amor próprio, mas será que a gente se dá conta do sentimento de impotência que a gente tem frente a alguns problemas? Como a gente lida com esse sentimento de impotência? Eu estou num serviço que não é o que eu quero? Eu ganho um salário que não é o que desejo? Eu faço aquilo que me desagrada naquele trabalho, por exemplo? E a gente sai do trabalho e coloca em todas as situações da vida, né? Relacionamento com pais, relacionamento com filhos, relacionamento de amigos, relacionamento com alguém, né? Sentimental. E a minha... Quais são os meus sentimentos? É uma baixa autoestima? Essa baixa autoestima é própria ou ela é de terceiros? Ou seja, eu tenho consciência de que eu sou ou eu aceito o que os outros dizem que eu sou? Já parei para pensar? Será que eu realmente sou aquilo que falam que eu sou? Ou realmente eu sou aquilo que eu acho que eu sou? Será que eu estou passando uma boa imagem de mim mesmo para as pessoas? Será que eu quero ter o controle pelo outro porque eu me sinto impotente em relação a alguma coisa? E como eu não sou capaz de realizar, então o outro que realize para mim. Isso é muito natural de pais para filhos, né? O pai não conseguiu determinada profissão, ele queria que o filho tenha aquela profissão. Ou o pai foi realizado naquela profissão e quer que o filho tenha a mesma profissão, achando que ele vai se realizar como pessoa, tendo a mesma profissão que o pai que se realizou. Essas questões, elas são importantes, mas não acabou por aí não, temos mais, né? Tem aquela questão assim: eu sou um ser humano, falho, que sei. Ótimo, então eu sei e eu aceito que eu sou falho. Ah, mas o pastor não. O pastor tem que acertar 100% das vezes. Não, o espírita também tem que acertar. Ele se diz espírita, não diz? O sacerdote, então, que o cara vai, estuda para ser padre, para ser bispo, para ser cardeal, para ser papa. Pô, o cara tem que ser a sumidade. Tem? Será que eu não estou exigindo de alguém que está fora de mim mais do que eu sou capaz de fazer? Será que eu não faço uma fuga da minha mudança no outro? Ah, se o espírita não faz, eu não faço. Ele é espírita. Poxa, o cara estudou Kardec. O cara estudou André Luiz. O cara leu muito livro do Chico. Tá, sim, estudou. Mas deixou de ser humano? Deixou de ter dificuldade? A gente deixa de ter uma dificuldade simplesmente porque lê um livro? Será que o nosso padrão é só intelectual? Vamos fazer um parênteses? Vou fazer um parênteses bem legal em relação a isso. Quando a gente fala em padrão vibratório é bem interessante aqui, a gente fala em pensamentos, a gente fala em sentimentos, a gente fala em emoção e a gente fala em energia física. Tá? A energia física a gente tira de lado porque não vai caber muito nessa nossa reflexão. Mas o nosso pensamento, será que eu sou racional 100% das vezes? Será que eu vendo uma coisa que está errada, eu corrijo o que está errado só porque eu vi que está errado? Estamos falando de pensamento. E sentimento. Eu gosto do outro pelo que ele é, ou eu gosto do outro por aquilo que ele pode ser para mim? Ou eu gosto do outro por aquilo que ele pode me dar? E emoções? Basta alguém, sem querer escorregar e pisar no teu calo, você sai xingando? Todos nós estamos na vida experimentando. Isso não significa que nós vamos acertar 100% das vezes. Mas e o erro do outro? É imperdoável? Mesmo quando a gente sabe e percebe que ele sabe que está errado? Isso não leva a uma raiva do outro? Ou porque o outro é menos que nós, porque errou?
ou porque é mais que nós, porque ele resolveu uma equação interna que nós não resolvemos? E aquela insegurança natural que nós temos quando a gente perde o controle da nossa vida? Como fica? E quando é da vida do outro? Nosso mundo íntimo, a gente pode comparar a uma cidade. Tem a zona urbana, que a gente conhece bem, e tem a zona rural. Deve ter uma floresta negra lá dentro, de coisas que a gente morre de medo de tomar conhecimento. Parece filme de Harry Potter, do Senhor dos Anéis. Olha ali, floresta negra ali, que a gente morre de medo de ir lá e descobrir quais são os bichos que estão lá, quais são os monstros que estão lá. Esses monstros somos nós também. Nós não somos só aquela parte civilizada, urbana, bonitinha, com terninho, engomadinho, limpinho, cabelinho cortadinho, sem barba. Nós somos também aqueles habitantes daquela floresta. Aquela raiva, aquele ódio, todas essas questões e muito outras que a gente abordou aqui a respeito do que é nós e do que a gente sente dentro de nós. Nós precisamos observar que nós somos ainda pessoas em processo de evolução. Nós não estamos acabados. E, aliás, eu acho que a gente não está nem rascunhado. Nós estamos fazendo o nosso rascunho. A gente ainda vai depois pontear tudinho, colorir esse quadro, legendar, colocar passe-partout e colocar a borda. Nós ainda somos seres em um processo evolutivo bem ainda na planície, bem no comecinho. Nós saímos do mundo primitivo e nós estamos em um mundo de provas e expiações. Aliás, grandes provas e expiações que são verdadeiros pesadelos. A gente, no começo dos vídeos que a gente estava falando de isolamento social, a gente estava falando de pandemia, e às vezes não tinha muita consciência disso. Passando o tempo, a gente está tendo consciência de que as coisas estão bem mais graves do que a gente acreditava, bem mais difíceis do que a gente pensava. E o que exige, inclusive, este tipo de tratamento nosso. Eu acho isso legal. Qual a parte que eu estou gostando dessa história do vídeo? Primeiro, porque quando a gente ia na Casa da Paz, ou quando a gente ia no Maria do Sacramento, ou quando a gente ia no Jesus Gonçalves, ou em outros centros que a gente vai, a gente ficava lá conversando 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, ninguém me avisava, eu ficava falando. A gente conversava, era muito bom. Por quê? Porque a gente estava em contato com o outro. Eu olhava nos olhos de vocês e percebia se vocês estavam entendendo o que eu estava querendo passar, ou se tinha alguma dúvida, ou se tinha alguma questão. Mas passava, ficava. Às vezes alguém comentava assim com algum amigo: puxa, eu vi um vídeo legal, aliás, eu vi uma palestra legal, o cara abordou um assunto legal. Mas aquilo acabava. Era como se fosse o gelo que derretia e depois secava. E acabou. No vídeo não. No vídeo eu perco essa interação. Muito embora a ideia de ir para o YouTube é que lá vocês façam comentários e perguntas. E aí eu tomo conhecimento. Porque às vezes vocês podem ter alguma dúvida, algum comentário, e eu não fico sabendo porque justamente não dá. Porque não tem um espaço para isso, ou porque vocês comentaram e não chegou até a mim. Lá tem, né? Vocês colocam. Ó, Marcelo, você abordou isso, eu não gostei disso, de onde você tirou aquilo? A gente continua conversando lá. E não se perde esse material está lá guardado. Está lá para quem quiser ver. Então, se um dia você falar assim, puxa, eu quero rever aquilo, está lá. Poxa, se um dia alguém não tiver legal e... poxa, mas eu tenho um material que você pode ler, tá lá. Pode ver, tá lá. E assim vai. Fica um material meio que perene, enquanto o YouTube mantiver lá. E isso é legal. Isso é muito importante. Então essas transformações que surgiram por causa do isolamento social, elas foram importantes para nosso crescimento também. Para nós verificarmos novas formas, novos jeitos, novos formatos,
para a gente se aprimorar. Fica mais fácil a gente trocar e a gente expandir o que a gente faz e o que a gente ouve com o outro quando é assim. E aí, voltando desse parênteses, né? Essa floresta negra que a gente tem aí, que a gente faz parte dessa floresta negra, na verdade ela faz parte de nós, de quem nós somos. Reconhecer ela é algo muito dolorido, é algo muito difícil, complicado. Mexe com o nosso mundo íntimo, dá vontade de chorar, aumenta o sentimento de impotência. Enfim, esse assunto, o mundo íntimo, eu acho que é o assunto mais difícil. É mais fácil você ser falso com o outro, você ser falso com o seu patrão, você ser falso com sua namorada, seu namorado, sua esposa. É mais fácil ser falso com sua mãe, com seu pai, mas não dá para ser falso consigo mesmo. Até dá, mas isso vai ter consequências muito piores. Talvez esse primeiro contato de relacionamento das leis da sociedade, eu, comigo mesmo, seja o mais importante de todos. É o primeiro que a gente tem que trabalhar e elaborar. É o primeiro que a gente tem que se dar conta. Sabe, eu preciso não só aceitar o outro como ele é, mas eu preciso me aceitar como eu sou. E eu preciso me amar como eu sou. Eu não tenho como amar e aceitar o outro sem eu me amar primeiro. E mais, o outro não vai ter como me aceitar se eu não me amar primeiro. Porque eu vou ser cada vez mais instável. Com uma pessoa sou de um jeito, com outra pessoa sou do outro, com a terceira pessoa. Não que isso não seja importante, é claro, os relacionamentos são individuais. Mas às vezes fica uma coisa muito, muito diferente de uma coisa com outra. Quando uma pessoa me interessa, eu trato ela muito bem. Quando ela não me interessa muito, deixei ela em segundo plano. Não deveria ser assim. Talvez deveria ser, fulano foi legal comigo, eu vou tratar ela melhor, fulano. Eu até compreendo, mas não é assim que às vezes acontece. Não é? E quando eu falo que eu me amo, tem aquilo que eu aceito pra mim. Tem aquilo que eu não aceito. É hora de sentar e conversar com o rapaz ou com a moça e falar assim, o que você tá fazendo com isso? Não, comigo não é legal. Né? Esse jeito de agir não é legal. Esse jeito de agir não me agrada. O diálogo começa a surgir e eu não fico aceitando qualquer coisa porque eu quero alguém do meu lado, né? Algumas coisas assim. Quando eu falo eu não quero alguém do meu lado, até eu não quero serviço do meu lado, eu não quero minha mãe, porque tem mãe que não ajuda, tem pai que não ajuda, isso é N, tem amigos que não ajudam, tem amigos que refletem em nós a incapacidade dele, né? Vive rabugento, vive reclamando, sabe? É hora de sentar para ele, esse tratamento não tá legal. Eu não gostaria de ser assim com você, por que você tem que gostar de ser assim comigo? Então, assim, é a hora, no nosso relacionamento íntimo, de separar o joio do trigo. O que é bom e o que não é, né? Por quê? Porque o que é bom, eu vou cultivar. O que não é, eu vou desprezar, eu vou colocar para fora, ou eu vou transformar. Emmanuel explica muito bem essa importância lá no Sinal Verde, lá naquele prefácio, que ele fala assim, queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Se eu crio as minhas ideias, o outro só vai me afetar dentro das ideias que eu criei. Se as ideias não são legais, óbvio, eu vou ter para mim os sentimentos menos nobres. Agora, se as ideias... Eu não vou dizer que temos ideias legais, não. A gente está cultivando, a gente está tentando, a gente está elaborando, a gente está tentando trabalhar aquela raiva, tentando trabalhar os monstros da nossa floresta negra, né? Nós estamos tentando trabalhar tudo isso. E isso nós vamos alterando esse nosso padrão e essa forma de nós afetarmos os outros e os outros nos afetar. Aí, né, pode ficar uma questãozinha mal explicada, mas não vai ficar, e eu vou explicar voltando a André Luiz. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, existe uma passagenzinha em que André Luiz recebe a instrução de que nós somos co-criadores do universo. Então, co-criadores, como é que é isso? Nós criamos junto com o divino. Nós somos importantes? Claro! Lembrando que a Terra é criação de Jesus, né? Jesus veio aí com
com a missão de elaborar, planejar, criar a terra e colocar a gente aí para crescer sobre a sua tutela. Vamos colocar assim. Ótimo. Então, assim, se nós somos co-criadores, aonde eu sou co-criador? Qual é o espaço que eu trabalho? No meu mundo íntimo. Esse universo íntimo sou eu que crio. O que eu crio de dentro para fora. Todas as mudanças, enfim, são de dentro para fora. O máximo que eu faço fora é ser modelo para o outro. Do sentido, né? A gente não deveria ter inveja. Qual o primeiro sentimento? Pô, se o cara conseguiu ter aquele carro, se o cara conseguiu adquirir aquela casa, se o cara... o que ele fez para conseguir tudo aquilo que ele queria? Trabalhou? Como foi o trabalho dele? Então, assim, você analisar isso não é inveja. Isso é uma forma de você atingir os seus objetivos, você está estudando para atingir os seus objetivos. Isso não é inveja. Pelo contrário. E é isso assim que os outros podem ser modelo para a gente e assim que a gente pode ser modelo para os outros. Eu tenho alguma coisa legal, o outro quer alguma coisa legal para ele, eu posso funcionar como um tutor para ele atingir aquele objetivo, explicando o que eu fiz para atingir os meus, ou mostrando o que eu fiz para atingir os meus. Isso é muito legal. Isso é a forma que nós temos de, mudando o nosso mundo interior, afetar o mundo exterior. Lembra lá que eu falei de Emmanuel? Vamos lá. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. A forma que a gente cria a ideia que a gente cria, como a gente elabora tudo isso, vai afetar o outro e eu posso afetar o outro positivamente também. Aliás, essa foi a forma como Jesus abordou, Madre Teresa abordou, Francisco de Assis abordou e uma série de espíritos que a gente sabe aí que foram luminares para a gente dentro da sociedade, eles agiram assim, né? Então, quando a gente fala em ser, em modificar o nosso mundo íntimo, a gente vai falar naquelas 3 premissas básicas, ou 4, se quiser, agora vale, né? O pensamento, o sentimento, a emoção e o nosso mundo físico, né? Alguns um mundo físico bem complicadinho. Isso é reflexo um pouco do mundo do pensamento, do mundo do sentimento, do mundo das emoções. Eles interagem entre si. E aí eu vou abrir aquele adendo que eu acho interessante e de colocar. Somos espíritas, sim? Já até falei. Não é porque o cara é espírita que o cara é bambambam. Eu não me considero. Eu venho trazer aqui aquilo que eu leio, analiso, penso e chego a conclusões. Não muito mais que isso. Aí depois eu chego em casa e tento colocar eles em prática. Fácil? Não. Acho que é por isso que a gente está falando do mundo íntimo. Porque é muito difícil. Esse primeiro relacionamento que a gente tem é difícil para todos. Não é porque eu sou espírita que vai ser mais fácil para mim. Não. Não é porque eu estou na igreja católica que vai ser mais fácil para mim. Não. E não é porque eu não estou em nenhuma religião que eu não vou conseguir fazer isso. Vai. Existem pessoas aí sem uma religião, ou às vezes até sem uma certa religiosidade, mas que eles conseguem avanços pessoais e morais muito grandes. Por quê? Porque eles refletem em si o que eles são de melhores em si. E às vezes nem sempre a religiosidade consegue colocar a gente no caminho correto. Por mais que devesse fazer. Às vezes eu compreendo errado os postulados da religião. Às vezes eu consigo praticar mal aquela religião. Ou às vezes eu fico tolhido tentando fazer o bem e eu me amordaço achando que eu sou incapaz. No fundo, todos nós temos algo a oferecer para o outro. Nem que seja um copo d'água. Nem que seja um sorriso. Nós podemos, de alguma sorte, sempre fazer o bem para as outras pessoas, né? A dificuldade, às vezes, é a gente aceitar que nós somos agentes do bem também. Porque a gente sabe de muita coisa ruim que não tem dentro de nós. Então, assim, esse nosso mundo íntimo que a gente começa a trabalhar, e que eu começo a trabalhar como espírita em razão de todas essas palestras que eu faço, ele me dá um combustível. Poxa, se o outro chegou, eu também chego. O que eu preciso fazer para chegar? O que está faltando para mim? Às vezes, paciência. Muitas vezes, paciência. Às vezes, reflexão. Muitas vezes, reflexão. E outras vezes, também faltando ação. Sim. E isso é importante. É o que eu preciso aprender, né?
Aí, quando eu tô, às vezes, nessas dificuldades da vida, a gente se questiona e pede apoio para a espiritualidade, e geralmente a resposta que vem é: tenha paciência, tenha calma, reflita mais uma vez. E às vezes a gente não entende isso. Fica tão difícil de entender isso. Principalmente quando a gente tá com aquela coisa nos correndo por dentro, aquela mágoa nos correndo por dentro, aquele rancor nos correndo por dentro, né? Aquela inveja nos correndo por dentro, aquele egoísmo nos correndo por dentro. Os espíritos falam isso e falam assim: meu, eu quero uma solução, eu quero uma faca para abrir igual uma cirurgia, né? Tirar, depois dar ponto, não quero ter mais isso dentro de mim. Na verdade, quem tem que eliminar isso somos nós, e não é através de uma cirurgia, mas no mínimo através da reflexão, no mínimo através de um respirar fundo. Às vezes esse respirar fundo, ele evita tragédias. Às vezes esse respirar fundo e faz a gente ganhar tempo, ganhar encarnações. Às vezes esse respirar fundo é o suficiente para a gente refletir, falar o que eu ia fazer, o que eu estava pensando, o que eu ia falar. Não era legal, não estava bom. Ou até era meio legal, mas a palavra que eu usei era muito agressiva. É a chance que você tem de melhorar um pouquinho daquilo que estava um pouco antes, perturbando você. Porque nós temos que saber as batalhas que a gente vai batalhar. E o legal é a gente saber quando a gente corrige um problema. Embora seja muito difícil, e eu mesmo me coloco como agente e vítima da situação, às vezes a gente discute quando na verdade não é o ideal. Às vezes o ideal é a gente saber qual o momento de batalhar. O ideal não é eu destruir. O legal é eu saber qual o momento para tirar o meu exército de campo e eliminar situações de ódio e rancor e tentar construir pontes de entendimento, amor e paz. Essa parte é tão difícil. Eu gosto de filmes e tem um dos filmes, eu acho que é o 2 da série Hobbit, que fala assim... É um personagem chamado Gandalf, que fala com um hobbit, e ele fala assim, que às vezes a coragem não é matar o inimigo, mas saber a hora de não matar o inimigo. Eu acho que isso é interessante, a gente saber batalhar a batalha que vai resolver a situação, e não que vai criar uma situação pior. É saber qual a batalha onde eu vou me aproximar do outro, que eu vou estar junto ao outro, e não a batalha onde eu vou destruir aquele relacionamento. Então, nesse nosso mundo íntimo, eu acho que até tem material para a gente voltar no futuro a conversar. Tem muita coisa, muitos detalhes para falar. Eu analisei bem por cima mesmo, mas a primeira coisa que eu queria que ficasse bem claro é nós conosco mesmo. E uma das leis da sociedade é nós conosco mesmo. E nós conosco mesmo somos nós que temos que realizar. Não tem outro que pode fazer. Nem pai, nem mãe, nem tio, nem avô, nem médico, ninguém. Amigo ajuda, muito menos ajuda. Mas nem sempre. Nem sempre a gente consegue com a ajuda dos outros, se nós não tivermos em primeiro lugar a nossa ajuda. Então, convido a todos a fechar os olhos, encerrando a atividade de hoje. Rogar a Jesus que nos envolva com muito carinho, em vibrações de paz, amor, em um profundo sentimento de necessidade de se autoconhecer. Que a gente não tenha medo de palmilhar, nem que seja um pouquinho todos os dias, em busca de quem nós somos de verdade, aceitar quem nós somos de verdade, amar essa mescla de sentimentos, emoções, pensamentos que nós temos dentro de nós. E trabalharmos para nosso amadurecimento espiritual e o nosso crescimento. Que a gente fique em paz. Até a próxima ocasião.